Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso e vamos para mais um fato. Com uma visão bastante conservadora do cenário artístico da época, o autor enxergava as obras da artista modernista como uma bagunça sem sentido, uma verdadeira arte anormal. Quando comparados, dois quadros de Anita Malfatti podem passar duas impressões diferentes ao apreciador. Alguns, com cores mais vivas e traços mais aerados, mostram uma arte expressionista, que transbordava o modernismo. Polêmica em telas. Em meados de 1916, Anita havia retornado de seus estudos na Alemanha e nos Estados Unidos. Com a cabeça cheia de ideias ou de paranoia, ela colocou os pés em uma São Paulo conservadora, que claramente ainda não estava pronta para o modernismo. Assim, a artista decidiu criar uma exposição didática, a fim de apresentar um novo tipo de representação à elite, em 1917. Através de 53 obras autorais, Anita não procurava causar polêmica. Se fosse assim, ela exporia seus retratos de nudez masculina. O fato é que, de volta a São Paulo, Anita sabia que lidaria com um público muito mais atrasado do que em outros lugares que já experimentaram as vanguardas. Para Monteiro Lobato, no entanto, o objetivo não foi alcançado. Duras palavras. Criador do famoso Jeca Tatu, o autor visitou a exposição de Anita, e pouco tempo mais tarde, publicou uma crítica no Estadão. Em 20 de dezembro de 1917, então, o público ficou sabendo sobre a opinião de Monteiro em relação aos quadros de Anita. De tão rígida, a nota publicada fez com que 5 das 8 obras modernistas da artista compradas na exposição fossem devolvidas. Mais tarde, em 1950, Anita contaria que um amigo de casa ameaçou meus quadros com a bengala, desejando destruí-los. Nas folhas de jornal, Monteiro não economizou palavras para reconhecer que, apesar do talento vigoroso e fora do comum de Anita, a pintura, na verdade, produzia uma arte anormal. Palavras como paranoia e mistificação também caracterizavam os quadros. Mudança de maré. Embora tenha participado da Semana de Arte Moderna de 1922, um dos episódios mais polêmicos no cenário artístico de São Paulo, Anita pode ter um pouco suas técnicas após a crítica de Monteiro. Poucos sabiam, no entanto, que aquele sempre foi seu plano, e que, por trás das cortinas, Lobato foi apenas o estupim da mudança. Segundo o crítico Tadeu Chiarelli, Malfatti recuou em suas obras expressionistas por causa do claro momento antivanguardista que se instalava em terras paulistas. Diante de tantas pessoas conservadoras, ela se manteve atenta ao debate nacionalista, e assim, decidiu mudar um pouco seu fazer artístico. Já fazia tempo que, após estudar no exterior, Anita ansiava por treinar técnicas de pintura realista ou naturalista. Ela adorava a vanguarda europeia e americana, mas também procurava explorar outros formatos. Na exposição de 1917, Anita apresentou muita coisa considerada vanguarda, mas também muita coisa que não era. Ela já tinha mudado antes de Lobato por causa das críticas da família. Assim que ela chegou no Brasil e mostrou o que tinha feito nos Estados Unidos foi uma crítica geral. Ninguém entendeu, principalmente o tio, que foi quem pagou os estudos, explicou Luzia Portinari. Não se sabe se por causa da família ou não, mas ela começa a mudar aí, e isso coincide com o movimento de retorno à ordem que já estava acontecendo na Europa, e nos Estados Unidos e em determinados círculos. Lógico que a crítica do Monteiro Lobato marcou muito. Universo de críticas. O mal-estar criado pela crítica de Lobato, no entanto, permaneceu, apesar de ele não ter causado nenhuma mudança abrupta na vida de Anita. Isso porque no texto Monteiro não apenas criticou a artista, como também falou do modernismo em si. Para o autor, por exemplo, as telas de Anita, que eram claramente expressionistas, se pareciam com os desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. A única diferença entre ambos era que, nas instituições, a arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses. Com essas palavras, o autor deixou claro que as vanguardas, em sua opinião, não tinham nenhuma lógica, sendo mistificação pura. Ainda mais, na exposição de Anita, ele enxergava acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. No fim, ele ainda tentava enterrar outras escolas, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti, não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. A sorte foi que, apesar das críticas, Anita, Mário de Andrade e Oswald de Andrade se uniram e juntos defenderam um estilo artístico paranoico que tirou São Paulo do conservadorismo latente.